Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta aqui no canal Cristo para as Nações. Seja bem-vindo em mais um programa, mais uma mensagem acerca da palavra do Senhor. Eu quero nesse momento desejar grandes bênçãos para a sua vida e para a vida da sua família, que Deus possa abençoar você poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento, meus queridos, falar de um assunto de muita importância, um assunto de grande relevância para o cristianismo, para você que serve a Cristo, que serve a Jesus, que é o grande arrebatamento da igreja, predito, escrito, profetizado e falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande ápice, vamos dizer assim, o ápice do cristianismo é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento que muitos chamam de arrebatamento secreto. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o que é o arrebatamento, quando vai acontecer, quais os sinais que vão acontecer, que vai preceder, ou seja, que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Eu quero, nesse momento, fazer uso da palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho no capítulo 24 de Mateus e 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16, para nós entendermos um pouquinho sobre o que é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Mateus 24, a partir do primeiro nós vamos ler, até alguns versículos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora nós vamos para o versículo, nós lemos aqui até o versículo 13, nós vamos ler o versículo 29. Versículo 29, 30 e 31. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à extremidade dos céus.
Agora nós vamos ler, meus amados irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: porque o Senhor, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Amém? Muito bem, meus amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor, esse primeiro versículo, esse primeiro texto que nós lemos aqui, foi o texto que o próprio Jesus predisse. Ele estava sentado no Monte das Oliveiras e os seus discípulos, ele ao sair do templo disse: olha, não ficará aqui pedra sobre pedras que não seja derribada. Ou seja, ele estava falando do templo. E os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo ao fim do mundo, que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Eles ficaram ali atônitos e preocupados sobre a questão do fim dos tempos. E quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele assentados, os discípulos indagaram: Senhor, me dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E ele começou a falar sobre os sinais que ele fala que esses sinais são o princípio das dores, não é ainda o fim, só é o princípio do início, é o princípio do fim. Então, nós vemos aqui, queridos irmãos, uma promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos, aqueles que seguem a Cristo, que é a vinda do Senhor. E lá no versículo de 1 Tessalonicenses, que nós lemos, capítulo 4, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses acerca dos que dormem. Ele vai ali instruir os seus discípulos sobre aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram no Senhor. Aí ele aproveita e fala do arrebatamento do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, que nós chamamos, que a teologia chama de arrebatamento secreto. Então a palavra arrebatamento, ela no sentido, o significado literal da palavra, a palavra arrebatamento significa arrancar a força. Então, segundo o texto do apóstolo Paulo, para nós entendermos aqui, porque aqui o Jesus fala depois da grande tribulação, que Jesus vai vindo dos ares, das nuvens, e todo olho verá. Mas Paulo está se referindo ao arrebatamento que será invisível para o mundo, será visível apenas para a igreja do Senhor, para aqueles que forem arrebatados, para aqueles santos, salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, que estiverem em comunhão com ele, serão arrebatados. Mas quando será esse dia? Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Que foi um questionamento que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Foi justamente esse. Quando vai ser? Aí Jesus, em um dos textos lá em Mateus 24, diz: olha, nem os anjos, nem o Filho, e ninguém sabe, somente o Pai sabe o dia que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Mas eu vou deixar para vocês aqui alguns sinais que precederão, algumas coisas que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. Então, meus queridos, o arrebatamento secreto, ele é polêmico no meio teológico, porque alguns empregam que o arrebatamento da igreja, que a igreja não será arrebatada, que a igreja vai passar pela grande tribulação, só vai ser arrebatada após a grande tribulação. E já a outra tese que nós acreditamos que seja certa é que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas enfim, isso é uma discussão teológica, cuja qual nós não vamos adentrar sobre essa discussão, nós vamos fazer outro programa para discutir sobre isso, mas eu quero falar apenas do arrebatamento
que é que é o que nós acreditamos, que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E eu quero enfatizar aqui alguns sinais. Na verdade, esse estudo, ele é um estudo muito amplo, muito longo, é um estudo aí para mais de hora, para a gente entender um pouquinho, mas eu quero falar um pouco aqui, resumidamente, sobre 3 sinais, grandes sinais que o Senhor Jesus deixou, para nós entendermos que o arrebatamento da igreja, que a volta do Senhor Jesus, ela está mais perto do que nós possamos imaginar. Ela está bem pertinho de nós, está bem próximo. Jesus pode arrebatar a sua igreja nesta geração, né? Baseado, não estou aqui afirmando que já é o fim, que Jesus vai voltar amanhã, mas eu estou afirmando o que diz a palavra do Senhor, que é sobre os sinais. E nós vamos entender que esses sinais, eles vêm acontecendo desde o início, desde quando Jesus subiu ao céu, que os discípulos ficaram pregando. E esses sinais já começaram a acontecer há mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, ou melhor dizendo. Esses sinais vêm acontecendo. Que foi? Olha, Jesus disse assim, lá no versículo, nesse tempo, no versículo 10 de Mateus 20, desse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. Então, Jesus diz aqui num dos versículos, não é esse versículo ainda não, é que os discípulos serão odiados por todos, e serão perseguidos, e serão mortos. E isso aconteceu logo após a subida de Jesus, logo após a ressurreição e a subida. Os discípulos, os apóstolos morreram sacrificados, morreram degolados, morreram como Pedro morreu, crucificado, morreram em coliseus, brigando com animais. Então eles foram perseguidos de uma forma tremenda. Isso aqui é um dos sinais. Foi um dos primeiros sinais da vinda de Jesus. E esses sinais, eles vêm a cada dia aumentando, né? Rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes e pestes, esses todos são uns sinais. Mas eu quero aqui enfatizar 3 sinais, pelo menos aqui dos principais, são 3 sinais que eu gostaria de falar com você. O primeiro sinal que eu quero falar é sobre rumores de guerra. Esses sinais, sempre desde o início da humanidade, houve guerras. Só que o mundo ele passou por um período de paz. Agora, nesse século passado, teve uma das maiores guerras do planeta, que foi a Segunda Guerra. Aliás, foram 2 guerras, da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que praticamente todas as nações guerrearam umas com as outras. 1919 e 1939 a 1944 foram-se quando a Segunda Guerra Mundial, que morreu aí, pelo menos só judeus, morreu mais de 5 milhões, morreram milhões de pessoas nessa guerra. E após a guerra, a Segunda Guerra, hoje eu quero falar de hoje, eu não quero nem falar das guerras anteriores, eu quero falar que hoje nós estamos vivendo um dos momentos mais tensos do mundo. Por que mais tenso? Porque existem 2 guerras hoje em andamento. A guerra da Europa, que é a Rússia contra a OTAN, que é a OTAN. A OTAN é o Tratado do Atlântico Norte, ou seja, são mais ou menos 30 nações unidas, né, que se uniram militarmente, e a nação que tocar em uma delas vai tocar em todas. Então a Rússia está brigando com a Ucrânia, e a OTAN está protegendo a Ucrânia, não está lutando diretamente, mas está protegendo, mandando reforço, mandando armas. Então, de certa forma, ela está envolvida. E essa guerra, ela pode culminar numa grande guerra. E também existe outra guerra, que é no Oriente Médio, de Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, que é contra o Irã, ou seja, está uma tensão muito grande. Ou seja, hoje o mundo está pertinho
de uma terceira guerra mundial. Só que hoje uma terceira guerra mundial pode destruir o planeta, porque existem as chamadas bombas nucleares. E essas bombas, elas têm o poder destrutivo de destruir o mundo de uma só vez, com armas nucleares, com bombas nucleares. Então, nós estamos hoje vivendo uma das piores tensões militares do planeta Terra. Então, esses sinais, eles estão se intensificando a cada dia. Esses sinais estão se intensificando a cada dia, a cada momento. Então, um dos grandes sinais da volta de Jesus é os rumores de guerras. Então, nós estamos vivendo, além de uma guerra, de umas guerras grandes no Oriente Médio e na Europa, nós estamos vivendo rumores de guerra, que é o que diz aqui o versículo do capítulo 24, né? Olha só, verso 5: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, isso é uma questão obrigatória para acontecer, tem que acontecer, é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, tá? Então esse é um dos primeiros sinais que eu gostaria de enfatizar aqui nesse texto, para falar sobre a vinda do Senhor Jesus. O nosso tempo, eu não quero me estender muito nesse vídeo, eu quero falar daqui a pouco sobre o terceiro rumor, que são, vou falar aqui no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, queridos irmãos, o que é o anticristo? Se levantarão muitos anticristos. Não é o anticristo que vai governar. Esse primeiro momento aqui, ele está dizendo que vai se levantar muitos falsos profetas, muitos anticristos, tá? Vão se levantar anticristos e falsos profetas. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma enxurrada de heresias, enxurrada de religiões que estão distorcendo, muitas delas distorcendo o principal objetivo do Evangelho, que é salvar o ser humano, que é abençoar o ser humano. Então isso está se multiplicando, e a iniquidade está se multiplicando, o pecado está se multiplicando de uma tal forma que até dentro das nossas instituições religiosas estão parecendo normais. O pecado está sendo colocado como algo normal, e servir a Deus, o certo, está sendo colocado como caretice. Então está se invertendo os valores por conta desses falsos profetas, desses anticristos. O anticristo, para nós entendermos, é todo aquele que se opõe ao ensinamento de Cristo. E eu quero, para encerrar, falar também sobre terremotos. Aí haverá terremotos, ou seja, junto com os terremotos, haverá outros sinais de terremoto. Tem maremoto, tem tempestade, tem uma série de coisas que tem acontecido há poucos dias nos Estados Unidos, devastou o estado, várias cidades foram devastadas pelo furacão chamado Furacão Milton, e destruiu, matou muita gente e destruiu as cidades. E por conta disso, o que está acontecendo? O planeta está gemendo, a Terra está gemendo, a Terra está clamando, o nosso planeta está gemendo. E aí o que está acontecendo? Uma coisa chamada efeito estufa, calor extremo. Inclusive, vou falar que a nível de Brasil, nós estamos vivendo o pior momento da quentura, de calor da história do mundo. Nós estamos vivendo hoje. A cada ano que se passa,
aumenta a intensidade do calor. As pessoas não vão conseguir sobreviver. E existe um texto lá no Apocalipse, que eu quero falar um outro momento, mas existe uma dessas taças que vão ser derramadas na grande tribulação. A Bíblia diz que vai ser um calor extremo, que os homens blasfemarão de Deus, que os homens blasfemarão do nome de Deus, de tanto calor, e essas pessoas vão morrer de calor. Então nós já estamos começando um grande calor por conta da ação humana. E existe, eu não estou falando aqui emocionado, porque não, eu estou falando algo concreto. Inclusive existem estudos científicos, já existe um estudo da NASA, eu vou colocar para vocês aqui o site, que está falando sobre esse estudo que a NASA fez, que segundo esse estudo, daqui a 50 anos, algumas partes do Brasil, elas poderão ficar inabitáveis com tanta quentura. E essa quentura vai ser tão intensa, tão forte, tão grande, que é um calor que uma criança e um idoso não sobrevivem meia hora e um adulto no máximo 2 horas. Vão morrer. Então existe esse estudo, né? Existe toda e isso é estudo científico, que isso procede, queridos. Tanto é que o furacão Milton, como eu citei ainda agora, eles previram, e por conta dessa previsão que eles fizeram, eles evacuaram a cidade, morreu pouca gente. Mas se eles não soubessem disso, tinha morrido milhares de pessoas. Mas então esses estudos científicos, eles têm sentido. Eles podem ser verdadeiros. Eles podem realmente, eu acredito que realmente eles são estudos concretos. Vai existir agora no Pará um evento do clima chamado COP30, que é para tratarem do clima do mundo. Mas eu acredito piamente que eles não vão conseguir, porque está escrito, está predito na palavra. Foi o próprio Jesus que profetizou que isso iria acontecer, e está acontecendo. Então nós precisamos a cada dia estar preparados para a volta, para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, para o arrebatamento dos santos do Senhor Jesus. Então eu quero aqui, você vai ficar aí na tela para vocês pesquisarem esse estudo, para vocês entenderem o que está acontecendo. Como eu falei, esse estudo é para mais de hora, para nós entendermos, mas já até passei 2 minutos, que eu não gosto de falar aqui mais de 15 minutos, mas eu estou com mais de 20, mas eu não poderia deixar de concluir, de fazer essa conclusão, para que nós possamos nos preparar. Igreja brasileira, igreja do Senhor Jesus, vamos nos preparar para o arrebatamento da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos irmãos, nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja. Vai ser o maior, vai ficar na história esse arrebatamento, da história do mundo, na história da nossa vida, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, como disse o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, estaremos para sempre com o Senhor. Se você tem essa esperança, não deixe de adorar o Senhor, não deixe de buscar a Ele, não deixe de procurar fazer o bem, não deixe de procurar fazer a obra, para que você possa estar preparado para esse grande ápice, para esse grande acontecimento, que é o arrebatamento da igreja, que é o arrebatamento que o Senhor vai nos arrancar desta terra. Você que está sofrendo, você, meu querido irmão, minha irmã, que está no leito, que está sofrendo, que está com problema, seja lá qualquer que for, que está chorando, saiba que se você se preparar nesse dia, você vai se alegrar na presença dele, você vai comer com Abraão, Isaac e Jacó na sua mesa, sendo servida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então te prepara, ó igreja, para encontrar o Senhor nos ares. Te prepara, igreja brasileira. Vamos nos preparar, vamos deixar de pensar no materialismo, em construção de grandes templos. Vamos atrás das almas, preparar o nosso povo para receber a vinda do Senhor Jesus. Então que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira especial. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de
se inscrever no canal, não deixe de deixar seu comentário e deixar seu like para nós abençoarmos e espalharmos essa mensagem do reino até que ele venha. Aleluia, nós vamos adorá-lo para sempre na glória. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até o final. E compartilhe, não deixe de compartilhar, que essa mensagem é poderosa para salvar a humanidade.